Eu acho que preparar o alimento, a gente tem que preparar com amor, porque para nos nutrir não é só o corpo que precisa de alimento, a alma também precisa. Hoje a gente tem uma convidada especial, extremamente especial, e com ela a gente abre também uma nova temporada do nosso Power Kitchen, onde a gente vai compartilhar aqui com vocês receitas que a gente faz na nossa casa e que tem uma memória afetiva, uma história afetiva para nós. E essa daqui, com toda a honra, eu apresento, é a minha querida mãe. Hello, mama! Eu sou a Maria. E a gente já preparou 2 receitas incríveis que vão ao ar logo depois desse vídeo. Mas, pra gente fazer uma introdução, para que vocês conheçam minha mãe, a gente vai contar um pouco da nossa história em relação ao nosso relacionamento com a cozinha, com o alimento, onde tudo começou, que é com ela. Seja bem-vinda, mãe. Obrigada. Mãe, eu acho que é bem importante a gente começar o vídeo hoje, antes de qualquer receita, de qualquer coisa, porque tu é a pessoa que mais me trouxe pro caminho da cozinha. Eu fico muito feliz. E eu tenho muitas memórias, as memórias sempre muito boas, de todas as coisas que a gente fazia. A minha mãe, ela sempre foi, né, mãe? Tu sempre foi uma pessoa que sempre gostou de fazer as coisas em casa. Sim. Então muitas vezes a gente ia no mercado, minha irmã e eu, a gente queria alguma coisa e tu falava, não, isso a gente consegue fazer em casa, vamos então comprar os ingredientes e a gente faz isso em casa. Isso. O que era muito bom, porque normalmente a gente queria comprar coisas açucaradas, doces, industrializadas. E só por fazer e por ter aquele primeiro envolvimento na cozinha. Sim. Se a gente fizesse, né, quando a gente fazia a receita, a gente se envolvia na cozinha, fazia aquilo juntos e desenvolvia algo ali. E isso também, por ter justamente esse envolvimento, era uma forma da gente comer pouco esse tipo de alimento, né? Porque gerava esse envolvimento e nem sempre a gente tinha o tempo ou a capacidade de fazer em relação ao tempo que a gente tinha disponível para isso na semana. Então a gente, claro que seria muito mais fácil se a gente comprasse alimentos industrializados e simplesmente comesse eles do que comprar as coisas e fazer em casa, né? Sim, a gente produzia a maioria dos biscoitos, pães, que a gente consome até hoje. E de onde começou tudo isso pra ti? Eu comecei a entender que tendo uma alimentação saudável, o mais próximo possível saudável, eu teria mais saúde. E por consequência vocês também. Então eu tentei sempre oferecer alimentos o mais naturais possível. Sim, tanto que quando a primeira loja de alimentos naturais veio para a cidade, tu era uma das principais clientes. Uma das primeiras e até hoje. Eu não consigo, dificilmente fico muitos dias sem comprar alguma coisa, cereais, farinhas integrais, açúcar mascavo, tudo o que preciso para produzir os alimentos mais naturais. E de onde tu acha que vem isso, mãe? Acho que vem de berço, vem da minha família. Qual era o cômodo assim da casa que mais tinha movimento, que vocês mais se reuniam? A cozinha, com certeza. E ainda é, né? Ainda é. E assim, se tu for perceber ao longo da tua história, o que mais tu acha que influenciou
tu manter ao longo da tua vida esse contato com a cozinha, com o alimento? É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de oferecer coisas que eu mesma fiz. Isto me dá prazer e eu gosto de aprender, buscar novas receitas, experimentar, transformar, como até então a gente consumia alimentos de origem animal. Agora estamos passando a nos alimentar mais com alimentos de origem vegetal. E com isso, então, tu, além de aprender receitas novas, tu tá transformando alimentos que já eram alimentos consumidos. Isso. Eu fazia pizza com carne bovina, agora faço pizza com carne vegana. Eu fazia receitas com ovos e leite, agora faço com outros ingredientes. Com chia, linhaça. Sim, que dá para substituir. E o que tu já reparou assim em relação ao sabor? Eu acho que, bom, tu pode falar melhor. E em relação a em ti mesma? A gente se sente mais leve consumindo menos alimentos de origem animal. Inclusive o peso corporal diminui. Mesmo tu tendo uma alimentação já que antes já era saudável, de menos alimentos industrializados e tudo mais. Sim. Aí, mesmo assim, a gente percebe que com a alimentação vegetal, os intestinos passam a funcionar melhor. E em relação ao sabor, se tu fosse perceber assim, tu sentiu muita falta, tu sente falta, como que é pra ti? Pra mim isso eu consigo muito bem me adequar, sim. Algumas pessoas têm mais dificuldade, outras têm mais facilidade, e eu consigo muito bem me satisfazer com o meu novo tipo de alimentação. E se a gente voltar assim pra quando a gente cozinhava juntas, acho que seria bem interessante até a gente compartilhar que na nossa família sempre foi tradição fazer alimentos específicos em datas específicas. Por exemplo, na Páscoa, a gente sempre teve a tradição, isso foi uma coisa que desde sempre mobilizou todos, né? De fazer amendoim. Então a gente se reunia, a gente utilizava casquinhas de ovos, então a gente pintava as casquinhas de ovos, limpava as casquinhas de ovos, e cada uma sempre tinha uma tarefa. Então uma colocava a tampinha para fechar a casquinha, a outra fazia o amendoim, antes disso a gente precisava torrar o amendoim, então sempre foi assim. Então sempre foi assim um evento, né? Sim. Então antes da Páscoa a gente sabia que um final de semana, 2 finais de semana antes, a gente se reunia para fazer aquele evento, para fazer aquilo, né? Sim. Para esconder os ovinhos, enfim, porque tu também fazia os ovos, então além de tudo, além de não comprar os ovos de Páscoa, de chocolate. Então, tu mesma fazia, tu aprendeu a fazer para fazer para nós. Isso. A gente dava de presente esse amendoim para as pessoas, para os familiares, para as pessoas que vinham visitar. Sim. No Natal a gente fazia os tos. Isso também é uma tradição que não pode morrer. Tem os biscoitos de Natal, os tos, e tem os biscoitos de mel, o pão de mel coberto com chocolate. Isso também é uma coisa que não pode faltar e não pode
morrer. Outra coisa que não podemos deixar morrer, eu aprendi desde bem criança, na véspera do Natal, montar o pinheiro. Sim, isso tu leva à risca. Isso eu nunca deixei de fazer. Eu amo fazer, eu adoro o cheiro do pinheiro e Natal para mim tem que ter pinheiro, mas pinheiro natural. O que é muito interessante é que exatamente isso são memórias que a gente tem e que memórias que a gente consegue recriar, né? Porque a partir, por exemplo, de um cheiro do pão ou cheiro do café passando, a gente consegue usar isso para se transportar em tantos momentos alegres, né? Tantos momentos felizes. Bom, sim, muito bom. E uma das outras coisas que eu acho que sempre criou esse ambiente muito legal na cozinha pra gente estar e pra gente compartilhar esse momento foi a música, né? Sim, também. A gente sempre, desde criança, a gente sempre teve música ligada na cozinha. Então, principalmente nós duas, né? Que éramos que normalmente estávamos na cozinha. Então a gente sempre teve música ligada, ou a gente colocava discos que a gente tem, ou CDs, ou rádio ligado. E aí a gente dançava, a gente cantava, a gente fazia o que tinha pra fazer na cozinha, mas era uma forma também de, além de estar ali fazendo o alimento, né, pra nutrir o corpo, a gente também estava nutrindo a alma através disso, né? Sim. Então eram formas também de a gente trazer uma alegria pra fazer o que a gente estava fazendo, né? Sim, eu acho que preparar o alimento a gente tem que preparar com amor, porque para nos nutrir não é só o corpo que precisa de alimento, a alma também precisa. E preparando as coisas com amor, fica bem mais gostoso. E o que é que a gente normalmente ouvia, assim, se a gente fosse compartilhar? Música alemã. A partir de fim de outubro, músicas natalinas. Uhum. E depois disso, então, músicas alemãs, direto. E Elvis? Também Elvis. E o meu ídolo brasileiro é o Roberto Carlos. Pouco romântica, né? Pouco romântica. Como toda taurina. O que mais, assim, tu acha que contribuiu e que contribui para que tu para que tu goste de fazer o que tu faz na cozinha? De criar receitas, de fazer coisas novas. Tu comentou antes, mãe, que um dos motivos que sempre te estimulou a buscar receitas naturais e receitas mais saudáveis é porque tu percebeu que tu é a pessoa, sempre foi a pessoa responsável, a principal pessoa responsável na casa pelo alimento, né? Pra família. Sim. Tu acha que isso teve um peso muito grande para que tu começasse a pensar que tudo que a gente está comendo interfere não só nas nossas condições financeiras, por buscar formas mais adequadas, mas também na saúde, no bem-estar? Sim, essa é a ideia. Sempre foi a minha ideia. Aliar economia com alimentação saudável. E claro que não existe elogio melhor que a satisfação da família ao consumir um alimento que a gente preparou. Tu acha que é isso que te motiva também? Eu penso que sim. E o que mais tu gostaria de compartilhar, assim, se a gente fosse deixar uma mensagem para as pessoas que nos assistem, que estão nos olhando hoje? O que tu acha que tu gostaria de dizer como uma forma de estímulo para quem talvez ainda não tenha esse sentimento, ou para quem já tenha, compartilhe contigo desse sentimento na cozinha? Eu acho muito gratificante a pessoa buscar saber como está se alimentando. A gente mesma preparar é muito bom. É muito bom saber que tu tá levando uma alimentação saudável para a família.
para os amigos. Eu gosto muito de receber pessoas na minha casa. E gosto muito também de, claro, oferecer as minhas receitas. E até hoje sempre obtive elogios e gratidão. E algumas dessas receitas, então, a gente vai começar a ter aqui no canal, né, mãe? Certo. Porque agora nós temos uma convidada ilustríssima. E a ideia, então, é que com essas receitas, com esse novo formato, esse mais um formato que a gente está trazendo, que a gente consiga estimular e trazer também receitas que a gente faz no nosso dia a dia e que também a gente transformou, né? Sim. De coisas que antigamente a gente comia e que agora a gente então continua comendo, que tem esse valor sentimental para nós, mas certo. que agora é transformados no nosso estilo de vida. Certo. Então hoje é isso. Nos próximos vídeos então a gente já vai ter novas receitas, direto do livro de receitas da minha mãe. É isso aí. Se tem alguma receita, se tu tenha te visto nisso, ou se tu gostaria de alguma palavra de estímulo, deixa aqui nos comentários. A gente justamente está criando esse novo, abrindo esse novo espaço aqui, justamente também para que a gente consiga estimular, para que a gente consiga criar esse espaço para trocar informações, trocar ideias, e que com isso também a gente consiga criar uma corrente do bem, compartilhando com cada vez mais pessoas o quão legal é quando a gente consegue aliar o alimento que nos nutre, que a gente precisa, com o sentimento e a certeza de que a gente está fazendo um bem não só para nós, mas para as pessoas que moram com a gente, com as pessoas que convivem com a gente. Sim. E com isso a gente consiga estimular cada vez mais pessoas. Essa é a principal ideia aqui. Daqui então a gente se despede e a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Até lá!